Uma coisa importante para cada um de nós é saber que Cristo está vivo. Aleluia. Pastor, eu não estou vendo Ele, mas eu creio. Porque não precisa falar para você sim que você está sentindo. Mesmo que você fale assim, não estou sentindo, mas Ele está vivo. Aleluia. Ele vive. Amém. Ele reina. Glória a Deus. E Ele está aqui. Aleluia. Todos acharam? Amém. E disse ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Jesus e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Amém. Pode tomar teu assento em nome de Jesus. Aleluia. Vou trazer uma mensagem simples, mas objetiva para o seu coração. A Escritura Sagrada é o único manual que pode nos mostrar quem é Jesus. Se você pode procurar em qualquer outro livro de história, cada livro de histórias vai contar uma história diferente do Senhor Jesus. Se você pegar o livro de Mateus, Mateus fala de uma teoria diferente. Se você pegar o livro de Marcos, é diferente. Se você pegar o livro de Lucas, Lucas é mais detalhado. Lucas ele foi médico, pintor, historiador. Lucas foi discípulo de Paulo. João Marcos, discípulo de Pedro. Então, se nós formos olhar aqui, o Senhor Jesus está pertinho do momento da sua crucificação. A cruz não foi vergonha para ele, porque naquela época a cruz era símbolo de vergonha. O pior ser humano que fosse, de carrasco morrer na cruz. Mas a cruz para Jesus não foi vergonha, porque se você pegar a Escritura, você vai ver que ele fala para Pedro, para todos os discípulos que estavam ali assim: eu vou ser entregue aos homens malfeitores, mas mais que isso, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Glória a Deus. Aleluia. Tu entendeu? Jesus tinha certeza que ele ia vencer a morte. Glória a Deus. Aleluia. Mas pastor, ele era Deus, mas era homem. Fala, o diabo sabia disso. Você vai ver que desde quando ele nasceu, o diabo tentou ele tirar a vida dele, desde criança. Quando ele teve uma idade avançada, como a idade dos judeus, 30 anos. Você pode pegar as histórias do judaísmo. O homem só se torna sacerdote com 30 anos. O homem só se tornava rei com 30 anos. Alguns reis teve a história de ter 17 anos. Profeta também, se você for ler as histórias, profeta que tinha que ter de 30 a 40 anos ou mais. Então você olha que o nosso Deus é um Deus que trabalha em detalhes. Nosso Deus trabalha com propósito. O propósito de Deus é para mostrar para a sociedade que Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele vive. Porque Isaías escreve uma das suas cartas muito importante. Isaías 53, ele diz: e ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele veio como um cordeiro mudo. E desde o início da sua história, Jesus era aquela pessoa compassiva, aquela pessoa calma, sereno em falar. Ele media suas palavras, às vezes duras, de vez em quando, mas ele media suas palavras. Se você ler aqui embaixo o contexto que eu li para vocês,
Vocês vão ficar meio abismados porque Jesus olha para Pedro e chama, depois de um elogio, depois que Jesus pegou Pedro, jogou lá em cima Pedro, falou para ele só: quem te revelou tudo isso, quem eu sou, não foi a carne, mas foi o meu Pai que revelou isso para ti. Então jogou Pedro lá em cima. Mas você olhando para baixo depois, na hora que Jesus falou assim: olha aqui, no meio do caminho para Jerusalém, é necessário eu ir para Jerusalém, é necessário eu ser entregue aos homens, os malfeitores, morrer na cruz. Aí Pedro toma a frente e Pedro diz: nossa, que isso, tem dó de ti. Jesus olha para ele: Pedro. Jesus olhou para ele, não falou Pedro, Jesus olhou para ele: Satanás, se arrega. Uma coisa interessante, né? Primeiro Jesus coloca Pedro lá em cima, porque ele revelou qual foi a carne, foi o Espírito e tal. Mas depois que Pedro vacila, por causa de uma palavra, Pedro agora é repreendido pelo Senhor. Por um momento de vacilo, Pedro deixou o diabo entrar na mente dele para impedir o propósito de Deus na vida de Jesus. Pastor, onde você quer chegar com isso? Jesus está perguntando a todos os dias para nós: quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Quem realmente eu sou? Eu sou o filho do Deus Altíssimo? Eu sou o filho do Deus vivo? Você me considera como eu sendo o Senhor? Você me considera como o seu Senhor mesmo? Mas Jesus, uma certa vez, ele disse nos seus... Aqui dentro da Bíblia Sagrada vai falar algo assim: que aquele que quer ser discípulo dele, pega uma cruz e nega a si mesmo. É fácil, pastor? Não é. Não é fácil. Mas ele disse que tem que ter renúncia. O Senhor Jesus, ele é a pedra principal da igreja. O Senhor Jesus, ele é o alvo principal da igreja. Ele é o Espírito. O homem que pisou nessa terra não pecou com sua boca, não cometeu um delito, foi fiel do começo ao fim, foi um filho educado, mesmo nascendo numa família pobre. Ele veio e mostrou para nós que não é a situação da pobreza que pode fazer um homem de caráter. Porque Jesus tinha tudo para o quê? Fracassar. Vamos voltar um pouquinho atrás. Deixa aqui um pouquinho essa história, vamos voltar lá atrás. Eu quero falar de uma história um pouquinho de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, da linhagem de Jesus Cristo. Davi, por que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era sincero. Davi era um homem sincero. Ele tinha sinceridade sobre ele. Davi sabia o que fazer. Davi sabia de inteligência. Tudo o que ele ia fazer, ele consultava o Senhor. Fala para o Senhor, tudo que você for fazer. Fala para o Senhor, tudo que você for fazer, consulta o Senhor primeiro. Você lembra que antigamente os cristãos tinham uma mania, não, fala assim, tinha aquele costume da cultura que vinha antigamente, de chegar até o seu pastor, pedir oração, pedir uma orientação, de comprar uma casa, um carro, alguma coisa. Hoje não. As pessoas hoje ela quer revelação. Ela não quer uma orientação de um pastor. Se um pastor chegar e falar para você: irmão, você está errando esse caminho aqui não vai te levar a direção, você vai querer dar cá. Quem é esse pastor para falar comigo? Então, uma coisa principal que nós temos que aprender, que nós temos que respeitar a hierarquia espiritual. Quando Natan, você pode perceber, quando Natan foi até Davi como profeta, todos os reis tremiam quando um profeta chegava na sua casa. Era rei, era qualquer família tremia. Qualquer família tinha medo quando um profeta chegava na casa deles. Lembra do pai de Davi, Jessé?
É de paz. É de paz que você está vindo aqui hoje. Aleluia, Deus. Porque sabia que quando o profeta ia à casa de alguém, ele ia para uma resposta, ou até mesmo para uma repreensão, ou até mesmo para a sentença de juízo de Deus. Agora imagine o profeta chegando no palácio, dizendo: onde está Davi? Davi está no trono. Falei para ele que o profeta Natan está aqui. Davi, na hora, ele percebeu. Mas na hora que Natan começou a contar a história, tinha um homem pobre assim, tinha só uma ovelhinha, tal. Matou. O homem matou. O que tem que fazer com esse homem? Olha Davi. Davi fez a sentença dele. Ele mesmo acabou a sentença dele. Tem que matar esse cara. Tem que pegar e matar. E o que Natan fala? Davi, esse é você. A espada não vai sair da tua casa. E não sai. Você sabia que a linhagem de Cristo, ela quase não existiu mais? Você pode ler em Jeremias que o último da casa de Judá, um rei chamado Joaquim, quase a linhagem de Cristo se acabou. Quase. Mas como Deus fez uma promessa que da raiz de Jessé viria ele, o Messias, da descendência de Abraão, então Deus cumpriu. Porque Deus não olha os que os camaradas fazem. Deus olha para aquilo que ele fala. Se o camarada lá pisou no tomate, Deus fala assim: não quer nada? Então peraí que eu vou levantar alguém que queira. Você pode ver que na genealogia de Cristo entrou quantas mulheres? Ruth era o quê? Moabita. Era dos Moabitas. Da descendência de quem? De Noé. Quem é a outra que entrou? Raabe. Estava lá onde era? Jericó. Mas por que ela entrou? Porque Deus abraçou ela e ela casou com um da tribo de Judá. Então, Deus cumpre a linhagem dele. Deus cumpre a promessa dele. Deus não quer saber da raiz que você veio. Mas eu vi lá dos meus pais que fizeram isso. Não, você pode quebrar essa maldição. Você pode trazer algo diferente para a sua vida. Pedro, aonde Pedro morava? Quem sabe? Em Cafarnaum. A fama de Cafarnaum, irmão, não era muito boa, não. E nem de Nazaré, da onde Jesus morou, não era muito bom, não. Porque Natanael fala assim: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Ele confundiu as coisas. Talvez as pessoas olhem para você e falem assim: será que pode sair alguma coisa boa dali? Porque eu conheço ele, eu sei quem ele é, eu sei o íntimo dele, o camarada foi isso, foi aquilo mais. Ninguém dá valor. Mas aí Deus olha para o interior do Senhor. Deus não olha para a casca dele. Deus não olha para o passado dele. Porque se fosse olhar para o passado, irmão, não teria ninguém para ser salvo. Ninguém. Mas como Cristo, ele olha para dentro do Senhor. Então ele escolhe quem ele quer e que também queira. Porque Deus pode chamar, a Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. O que é escolhido? A diferença de chamado? Chamado vem um motivo. Você chama alguém para a igreja. Vem ou não vem? Se você chamar, vem. Você quer ver? Foi época de festa. Aí que vem mais ainda. Mas eu quero ver ser escolhido. O escolhido é diferente. O escolhido, ele sofre por causa do Evangelho. O chamado, ele tem um chamado. Como o próprio Senhor Jesus, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Então é um chamado. A pessoa pode vir à igreja, ela pode receber sobre ela uma cura, uma libertação, mas a isso não garante
que ela é escolhida. O que garante para ela ser escolhida é ela ir até o fim. Se fosse você numa situação como Pedro aqui, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi a resposta de Pedro. A resposta de Pedro, a vida de Pedro. Pedro teve a certeza que ele era o Messias. João não tinha falado, mas cada um falou, uns falaram assim: ah, tu és o Jeremias, ah, tu és o Elias. Os povos aí fora falam que tu és isso, que tu és aquilo. Mas aí Jesus fala para eles assim: e vós, em que dizeis que eu sou? E vocês aqui. Jesus olhou para os discípulos e falou assim: e vocês? Pensam que eu sou? Aí Pedro toma a frente e Pedro fala: tu és o Cristo. Quer dizer, o enviado, ungido. Tu és o ungido. Tu és o enviado de Deus. Tu és o Filho de Deus vivo. Deus automático, Jesus automaticamente diz: porque tu és, digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém, Senhor Jesus. Jesus viu que Pedro podia ser um líder exemplar. Glória a Deus. O que Jesus está vendo em nós? Quem é Jesus para nós? Ou nós vivemos com uma cultura religiosa, lembrando dele só no dia que é para ser lembrado, como nos tempos agora, Semana Santa. Só se santifica nesses dias. Os outros dias não. Os outros dias Jesus para nós é comum. Os outros dias é normal, pode fazer o que quiser. Os outros dias pode ser um ser humano comum, como todo mundo na sociedade. Nós temos que ter propósito. O propósito da igreja não é apenas ficar no automatismo. O propósito da igreja é despertar para ir avante. O propósito da igreja é humilde, pregar o Evangelho. O propósito da igreja é ganhar almas. Se a igreja não tiver um propósito de ganhar almas, ela não progride, ela não cresce. Ela tem que ter essa visão. Ela tem que crescer, ela tem que progredir. Então o Espírito Santo, ele está dizendo uma coisa: que as portas do inferno, como diz esse texto, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não, pastor, é que eu estou orando, mas o diabo se levantou. Não, peraí. A Bíblia fala: bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. Enquanto você levar o nome de Jesus, você vai ser perseguido por natureza. Mas tem uma diferença. Existe aqueles que têm o Espírito Santo. Fala para você assim: quem tem o Espírito Santo e quem é cheio do Espírito Santo. Foi cantado aqui: perto eu quero estar, junto aos teus pés. É ou não é? Então quer dizer, quem está junto está pertinho. Amém. Glória a Deus. Quem está perto dele tem intimidade. Quem fica próximo, fica perto de uma pessoa que ora bastante, para você ver como você vai ficar. Glória a Deus. No mundo aí fora, que nós vivemos e vemos com os nossos próprios olhos, pega um famoso no mundo secular, vê se ele anda com derrapado, só anda com estrela, só anda com marca. Por quê? É o nível dele. É o nível dele, é a visão dele. O próprio empresário que investe nele já fala essa visão para ele. Agora olha para a igreja. Quem é o líder da igreja? O Senhor Jesus. Agora olha para Jesus e olha para esse mundo, a diferença que é. Olha para Jesus, o que venceu a morte. Olha para Jesus, o que carregou sobre si todas as nossas dores. Olha para Jesus, que olhou para uma mulher adulta e disse: os teus pecados estão perdoados, vai e não peque mais. Olha para Jesus e veja que ele olhou para o cego e Bartimeu: o que quer dizer que faça? O cego Bartimeu disse: quero ver. Então veja. Olha para Jesus
tira a pedra. Olha a diferença. Olha para Jesus quando aquele homem jovem rico chega para ele: mestre, quero te seguir, quero seguir. Jesus olha para ele assim: observaste os mandamentos? Ele disse: observaste desde a minha juventude. Olha o orgulho religioso. Desde a minha juventude eu sou cristão. Jesus disse para ele: falta alguma coisa. O que, Senhor? Pega tudo que você tem, te pede, vende, dá aos pobres e vem e me segue. Automaticamente aquele jovem ficou triste. Mas Jesus não queria que ele ficasse pobre. Jesus queria mostrar para ele aonde estava o coração dele. O coração dele não estava em Jesus para seguir, mas estava na riqueza que ele tinha ao seu redor. Jesus está nos dando uma chance nessa terra aí, irmão. Muitas pessoas queriam ter a oportunidade que nós temos aqui de dizer quem é Jesus para nós. Quantas pessoas já partiram? Quantas pessoas estão partindo? Quantas pessoas que não têm condição nenhuma, mas ainda tem gente em outras nações, como África, como Haiti e outros lugares, que adoram Jesus, mesmo não tiverem um prato de comida para comer. Adora Jesus mesmo escondido em porão. Tem uma pastora que nós seguimos ela faz culto no porão no país dela. É Áustria, na Áustria. Porque lá não pode andar como nós andamos, com a Bíblia na mão. E aqui todo mundo tem vergonha de mostrar que é cristão com a Bíblia na mão. Glória a Deus. Antigamente os crentes eram falados como o quê? Da capa preta, não dava assim. Hoje, põe na bolsa e o quê? Esconde aí. Ou até mesmo não traz, não leva à igreja. A Bíblia, irmão, é algo precioso para nós. E você reparou uma coisa que o diabo conseguiu tirar isso aqui da igreja. Conseguiu tirar. As pessoas não têm prazer mais de ler isso aqui. E quando lê de qualquer jeito. A Bíblia vai falar uma coisa assim muito importante. Jesus olhou para os discípulos e falou assim: naquele dia não preocupeis quem vai ensinar vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo vos ensinará. Abre apenas a boca, fala de mim, fala que eu ressuscitei dentre os mortos. Apenas abre a boca, que o Espírito Santo vai nos ensinar. Não tem desculpa para Deus. Não cola isso. Não é como ser humano. Não cola. Para Deus não existe desculpa. Você já viu aquela pessoa assim que quando talvez ela acha que o pastor pega no pé dela, porque o pastor liga e fala: oh, já não estou vendo, você faz 2 dias de culto, o que aconteceu? Você está doente, eu vou orar por você. Aí você sabe, correria. E não dá tempo. Quantas horas você trabalha no dia? Quantas horas? 8 horas. Depois das 8 horas, dono de casa vem arrumar a casa. Você arruma a casa mais 8 horas? Uma casa mais 16 horas? Também não. Ah, meu pastor, tem um filho. Compra um canguru, coloca ele dentro. E vem para a igreja com o canguru. Vem adorar a Deus. E se chorar, dá uma madeira para ele. Senão leva para a escola. Não tem desculpa para Deus. Ai, pastor, eu moro longe, 1 quilômetro, e não dá para mim ir a pé. Irmão, Jesus andou a pé. E não foi assim que ele foi. Jesus andou a pé. Quilômetros e mais quilômetros. Ou às vezes não está no jumentinho. Quem já andou de cavalo aí 2 horas? De cavalo. Como que fica depois da hora que você desce dele? Tudo assado. Jesus andou horas e horas para chegar aonde? Até Lázaro. 4 dias. 4 dias. Ele achou dificuldade para isso, para curar o seu amigo, para ressuscitar o seu amigo? Ele viu alguma dificuldade? Não, pastor, naquela época, não sei o quê. Hoje você tem um carro,
que você coloca com R$7 um litro, e que um litro você pode andar, dependendo do carro, 14 quilômetros, ou 10 quilômetros. Aí está muito caro, vai de a pé, vai de bicicleta, tudo é caro. Eu fiquei pensando, pastor, quem já foi no mercado aqui? Você já foi naquelas vitrines fechadas que tem uma chave lá, que tem um cisque caro lá? Tem camarada que vai lá e compra, sem ver, dá isso aqui mesmo de R$500, dá isso aqui de 700, e leva para casa. Faz o maior sacrifício para comprar algumas coisas, mas está para nascer alguém que faz a diferença. Agora imagina, vamos voltar um pouquinho do filho de Davi, Salomão. Salomão começou bem e terminou mal. Tem pessoas que ela começa bem e termina mal. Isso é o pior. Isso é o pior. Aí você olha para algumas pessoas que ela está indo mal, mas daqui a pouco você vê ela se levantando. O problema é ir até o fim. Não é desistir. O que Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Caiu, levanta. Está fraco, pede ajuda. Ah, pastor, mas hoje está tão difícil pedir ajuda para alguém. Ainda mais se eu contar uma história para ele. Daqui a pouco a sociedade inteira está sabendo. Esse é o problema. Antigamente, você chegava perto. Hoje não, hoje não fala por aqui, não fala o pastor, eu conheço o pastor, a bênção de Deus, mas tem uns pastores que chegam lá e falam assim: pastor, ora pelo meu casamento, está acontecendo isso. Amanhã o cara está pregando no altar assim: irmão, já está falando da sua vida do altar. É o nome, está cheio. Então nós temos que tomar muito cuidado. Existe uma diferença do homem de Deus e daqueles que não são. Por que, pastor? Porque quando a pessoa é de Deus, você chega perto dela, você fala a sua história para ela, pode ser a pior história. Ele nunca vai chegar para você e vai falar assim: mano, separa do teu marido, porque na igreja tem um bonitinho lá te esperando. Ele vai falar assim: vem aqui que nós vamos dobrar o joelho, nós vamos se unir em oração, nós vamos fazer um propósito na sua casa para restaurar o seu casamento. Quantas pessoas que chegaram em mim, até que minha esposa chegaram, ligaram, mandaram mensagem: pastor, eu vou separar do meu marido. Falei: não, nós vamos orar e Deus vai mudar a situação desse quadro. Não separa, vai até o fim. Mas pastor, você não sabe a situação, mas Deus conhece a situação. Vamos lá, lute. Porque olha bem, na vida que nós vivemos aqui na terra, é fácil? Não. Para ninguém. Cada dia você tem que lutar com o leão. É fácil levantar às 7 horas da manhã, ou 6 horas, 5 horas, depende, não sei que hora você vai para trabalhar. É fácil? Hã? É fácil você todo dia saber que tem aquele mesmo serviço para fazer. Dá um tédio, não dá? Não dá um estresse? Qualquer serviço pode ser o mais simples. Pode ser aquele que você senta na cadeira e só fica mas cansa. Cansa o cérebro, cansa a mão, cansa tudo. Você chega estressado. Talvez nós não entendemos a situação de algumas pessoas. Eu fico pensando nas pessoas que chegam. Eu também já fiz isso. Talvez nós chegamos lá no pronto-socorro e chegamos lá e vê aquela pessoa, mas você não sabe o movimento que é lá dentro. Imagina um atendente chegando perto de você, daqui a pouco chega outro, alguns xingam, alguns falam não sei o que, alguns falam. Imagina a cabeça daquela pessoa. Ele é um ser humano, igual eu, fardado de falha. E nós temos um sistema sobre o nosso corpo. Você pode perceber. Quando chega a hora de dormir, o seu corpo te responde. Responde ou não responde? Hã? Quando dá a hora de dormir, o teu corpo já mostra que você tem que ir dormir. Quando você tem fome, o seu corpo mostra que você está na hora de
comer. Então Deus já deixou um dispositivo no ser humano. Se você dormir tarde, como que fica o seu corpo no outro dia? Cansado, às vezes estressado. Então tudo nós temos um regulamento. Agora eu entendi, pastor, porque os antepassados viveram muitos anos, porque eles tinham regra nos horários, eles separavam os seus horários. Hora de buscar a Deus, hora dos fazeres de casa, hora de educar os filhos. Quem tira tempo para Deus, hein? Quem faz culto em casa? Você tem que fazer um culto com a sua família. Ah, pastor, mas o meu filho fica mais no celular, não dá tempo para dar, tira o celular dele. Porque senão, olha bem, nessa geração que nós estamos vivendo, você tem uma luta, você começa, vou falar da vida financeira. Você tem uma luta, você vai lá, conquista o seu sonho. Vou falar uma história, conquista a sua empresa. Aí você tem um filho, mas esse filho não caminha junto com você. Por quê? Ele começou a viver outra vida, ele começa a mexer na internet, começa a envolver nisso. Vai passando um tempo, você tem que deixar um legado, sim ou não? E o legado fica para quem? Para o filho. Eu estou falando uma história, estou falando aqui para vocês com você. Aí talvez a pessoa morra, o legado vai para o filho. Aquela empresa que é multinacional, quando cai na mão do filho, o filho não sabe governar. Ele destrói aquela empresa em um ano, cai em falência. Tu não sabe por que muitas empresas caem em falência? Porque o pai morreu, caiu em falência. Igreja é a mesma coisa. A igreja também é a mesma coisa. Um líder começa um legado. Se entrar outro líder, é outra mente, é outro pensamento. Cada um tem uma linhagem de pensamento. Tem ou não tem? Cada um tem uma linhagem de pensamento. Aquilo que é bom para você, faça, porque você vai ter sucesso. Aprenda isso. Aprenda isso dentro de você. Quando você começar a ver sua mente, você vai entender o que é servir a Deus. Servir a Deus não é difícil. É só apenas você obedecer os mandamentos dele. E acabou. Como eu vou obedecer os mandamentos dele? Seguindo os passos dele. Qual é os passos que Jesus falou para nós seguir? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro ame a Deus acima de todas as... O que é amar a Deus acima de todas as coisas, irmão? É mais, você tem que amar a Deus mais do que sua mulher, mais do que seu cachorro, mais do que você tiver de estimação, mais do que o seu carro, mais do que o seu dinheiro no banco, mais. Amar acima de todas as coisas, é todas. E aí ele coloca o último mandamento: amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama a Deus acima de todas as coisas, ele não pratica, ele não erra nos 10 mandamentos. Jesus fraseou os 10 mandamentos em 2. Porque quem ama a Deus acima de todas as coisas tem temor diante de Deus. Antes de ele fazer alguma coisa errada, ele vai pensar 1000 vezes e vai ter temor. O temor acabou na igreja. O temor acabou neste mundo. Ninguém tem mais medo de Deus. Por quê? Porque tem uns pregadores, tem algumas pessoas que estão pregando assim: não, irmão, nós estamos vivendo no tempo da graça. Cuidado, mas no tempo da graça, o mesmo Deus que era do Velho Testamento é o mesmo tempo da graça, é o mesmo Deus. Ainda ele é justo, ainda ele tem justiça, ainda ele faz justiça. Jesus morreu na cruz, mas o pecado está aí. Quem é o pecado? É o diabo. João vai escrever: aquele que pratica o pecado é do diabo. Mas aí ele disse embaixo na epístola de João: o Filho de Deus, ou o Filho do homem, veio para desfazer a obra do diabo. Aleluia, Deus. Porque pensa bem, nós como cristãos já sabemos que é certo e que é errado, é ou não é? Sim ou não?
Você sabe. Todos nós sabemos. Mas por que às vezes nós praticamos? Aí pastor, é a fraqueza da carne. Jesus disse o quê? A carne é, mas o espírito é forte. O que você está alimentando? A carne ou o espírito? Talvez você está alimentando a carne. A vontade da carne é dormir no feriadinho desse. A vontade da carne às vezes não é você nem vir no culto, nem orar, nem jejuar, nem ler a Bíblia. Tem pessoas que ela vai ler a Bíblia na sono, mas ela pega o celular e não dá sono. Esquisito, né? Ela fica 5 horas na frente de uma tela do celular, os olhos cheios de brilhar, mas ela pega a Bíblia, ela já deita na Bíblia e vai. Verdade. Por quê, né? Por quê? Porque isso aqui é espiritual, é uma batalha entre o bem e o mal. Vence quem você serve. Agora você acha que Jesus anda na terra, para nós terminar? Você acha que Jesus anda na terra? Você acha que o diabo, como Jesus sendo Deus, como Jesus sendo homem e sendo Deus? Você acha que o diabo não andava do lado e falava assim, e aí? Você vai morrer com todo esse povo aí te murmurando assim? Você vai morrer ainda com esse povo aí querendo te crucificar, mas você vai ter certeza? Olha, se fosse você desistir. Está vendo lá? Pedro acabou de vacilar. Eu vou levar uma dele. Jesus rouba e livra Pedro da morte. Ah, está vendo Judas? Ah lá, juntinho com você. Ah lá, Judas lá assim. Vai vender você. Você vai amar ele ainda? Você vai chamar ele de amigo? Você acha que o diabo não ficava assim 24 horas na cabeça de Jesus? Você acha que o diabo não aparecia para Jesus e ficava falando com ele? Você acha que não? Comece a entrar no nível espiritual para você ver. Comece. Você vai ver tanto demônio. Você vai ver tanto demônio, tantas coisas que vão ser. Talvez as pessoas vão falar assim, não, pastor. Agora tudo que você vê é demônio, tudo que você vê é falência. Não. Nada nesse mundo acontece por facilidade da natureza. Olha bem. Desde quando eu pisei os pés aqui na cidade de Birigui, eu sei que aqui em Birigui tem um principado, uma potestade. E pensa numa potestade que é carne crua. Quem reina Birigui? Você sabe? Quem é que reina? Não é prefeita. Quem reina? É Jesus? Os maçons. No começo da cidade de Birigui, demônios. E se acha que a cidade vai para frente? É um principado. Toda cidade que tem a idolatria é um principado que está ali. Toda cidade que governa o nome é ele que está ali. E luta contra eles para você ver. É quando Paulo chegou em Éfeso. A deusa Diana governava Éfeso. Os demônios tomavam posse. Mas quando Paulo chegou, não tem trevas que aonde a luz chega que não é dissipada. Glória a Deus. Pode ser apenas 2 homens, mas se esses 2 homens for cheios do Espírito Santo, eles podem apanhar, eles podem ir presos, podem tentar cortar a cabeça deles, mas eles não negam Cristo e pregam Cristo, mesmo que ele tenha o mal. Mas essa não faz diferença. Aleluia, Deus. Aonde Paulo ia, ele tinha certeza do que ele falava. Você tem que ter certeza. Você tem que ter convicção do que você fala. Você tem que ter autoridade. Sabe qual é o problema brasileiro? O problema brasileiro é esse, pastor. Que ele está no mesmo time e torce contra o mesmo time. Fala mal do mesmo time que ele está. O cristão está no mesmo time de Cristo, mas fala mal do mesmo time de Cristo, que é a igreja. Devia se ajuntar, unir as forças. Nós vemos igreja gradeando igreja. Nós vemos igreja falando mal de igreja. Nós vemos pastor falando mal de pastor. Nós vemos pessoas se acabando, se amaldiçoando. Porque a palavra diz assim uma coisa muito importante,
que o poder está na onde? Na língua. Como para a morte e como para a vida. Aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está dentro do teu coração. O que está dentro do teu coração? Você já viu aquela pessoa quando está com depressão? O que ela fica? Como que ela fica? É que ela morre, minha filha. Vem conversar comigo para você ver. Põe uma pessoa que está com depressão perto de mim para você ver o que eu falo para ela. Eu só falo uma coisa para ela: você vai morrer, morre. Mas quando você morrer, eu vou te falar uma verdade. Jesus morreu por você, e se você não aceitar Ele, você vai para o inferno. Calma, pastor, isso é uma doença, é a doença do demônio. É doença do diabo. A minha filha, uma época, ficou com depressão. Fala para mim quando ela chegou em casa. A depressão foi embora, rapidinho. Rapidinho. Você tem que ter autoridade. Amém. Eu vou falar para você uma história que uma irmã ligou para mim. Ligou não, então no meu direct, no Instagram. Eu não gosto de